Hoje você vai aprender a identificar características de busca tátil ou de hipersensibilidade tátil. Também vou te mostrar como podemos acomodar o nosso autista. Então, vamos para o vídeo. Vamos agora para o tato? Hipossensibilidade tátil. Gente, aqui tem pano para manga. Aqui, porque aqui tem muita família, muita mamãe que eu conheço que tem essas questões aqui, tá? De busca tátil. Essa criança que tem busca tátil, ela pode ser incapaz de sentir até a comida na boca. Às vezes ela tá suja assim, ó. Ela não sente que tá suja a boca, né? É uma criança que tem essa hipersensibilidade, tá sujo o rosto, as mãos. Lembrando que a gente fala do tátil é o corpo todo, né? Não é só aqui na cara, no rosto, e é tudo, é tudo. Então, essa criança, ela gosta de objetos pesados, por exemplo, cobertor pesado em cima dela, apesar que é uma delícia, né? Dormir com um cobertor pesado. É a criança que pode esfregar fezes, se ela gostar da textura, ou qualquer outra coisa, porque ela gosta tanto daquilo ali, ela não tá importando se aquilo lá é ruim, se é fedido, se é. Não. Ela gosta, então ela quer se lambuzar, e é assim. É uma criança que mastiga tudo, inclusive as roupas, né? Fica assim, é tátil isso daqui, né? Ficar mordendo as coisas é busca tátil. E aí a gente divide aqui. A busca tátil, eu fiz um capítulo especial aqui embaixo, porque tem crianças que buscam, não é só o tátil, é o tátil profundo, é a criança que gosta, que tem que, ela precisa desse tato profundo. Então, a gente vai separar as coisas aqui, tá? Então, vamos começar por esse aqui. É tanta coisa aqui. Então, o nosso sistema tátil não é só nas mãos, é todo o corpo. Então, aquela criança que manipula objetos, às vezes ela pega o objeto e fica mexendo só com o pé. Ela põe os objetos na barriga, ela fica mexendo. Criança que passa assim as costas em todo lugar, né? Criança que coloca as coisas na cabeça. Tem criança que fica passando o queixo, às vezes no chão, passa o queixo nas coisas, para ela sentir as coisas. Só que às vezes ela vem em alguma região do corpo que ela quer sentir. É muito comum, às vezes, a criança passar o queixo nas coisas assim, para sentir, colocar as coisas aqui, tá? A criança que gosta de ficar mexendo no ouvido, criança que mexe no olho, se deixar ela vir o olho. Gente, tem tudo isso, tem tudo isso. Gosta de pegar no cotovelo das pessoas, porque o cotovelo é diferente, é um pouco mais áspero, né? Tem isso também. Criança que fica passando a mão em todas as barbas, não importa de quem que é, mas ela quer ficar passando a mão na barba, né, das pessoas, dos homens, né? Gosta de ficar manipulando a região do corpo dela com a ponta dos dedos, depende de qual região, mas ela gosta de sentir assim, a pontinha dos dedos, né? Tem a manipulação genital também. Acontece muito isso. Nossa, quase todo ano, todo mês, acontece de mães, vem no grupo ou dentro da mentoria, falar dos meninos, principalmente, que faz a manipulação genital, né? Que pega assim na pontinha do pipi. Mas isso não é nada sexual. Não é, às vezes é busca mesmo ali, e a criança tem aquela sensaçãozinha gostosinha e fica, né? E aí a gente fala, troca a cuequinha, vira, deixa mais difícil esse acesso, não dá muita atenção. É muito comum isso aqui também. Criança gosta de muito de tomar banho toda hora, né? Fica tomando banho, só quer tomar banho, só quer ficar molhada. Criança que gosta muito de usar alguma roupa específica, um sapato específico. Acontece muito isso aqui. Isso aqui é busca tátil. O tecido daquela determinada roupa é a roupa que a criança gosta mais, ela se sente bem, então ela quer mais. O Rafa, ele gosta de ir na piscina com roupa, colocar roupa para ficar molhado. Aí ele adora isso. Ele fala, ah, é minha roupa de mergulhador. Mas é porque ele gosta dessa sensação. Criança que põe a mão no liquidificador, em outros objetos que vibram, né, para sentir a vibração. E criança que passa muito tempo manipulando texturas diferentes. Então ela se realiza, né, gente, nas texturas. Ela vai e fica de boa. Quais são as acomodações para essa criança? Primeira coisa, lembra que eu falei? Você respeita as preferências que ela te dá. Então, se seu filho, ele gosta de textura seca, você vai dar textura seca, se você perceber. Por isso que é legal fazer estimulação sensorial de tudo. Apresentar várias coisas para a criança. Ah, nessas horas, por isso que eu falo, comecei lá atrás fazendo atividade com o Rafa, como? Atividade sensorial.
Porque lá não era nem com esse intuito de descobrir o perfil sensorial dele, não, era para ele ficar quieto ali, em algum lugar que ele ficasse concentrado, olhando para mim, e eu conseguisse fazer algumas perguntinhas, e eu conseguisse acessar ele. E como ele gostava dessas coisas, eu ficava colocando, né? Eu colocava coisa seca, coisa molhada, coisa úmida, coisa melequenta. E deu certo, porque ele não tinha aversão, né? Se ele tivesse aversão, a gente ia mais devagar. Então, você tem que ver, se seu filho gosta de coisas secas, texturas úmidas, molhadas, vibratórias, é isso que você vai dar para ele. Exemplo de textura seca, tecidos diferentes, né? Às vezes um cachecol diferente, umas mantinhas, alguns lenços que você tem aí. Coloca numa bandeja assim, dá para o seu filho brincar. Coloca ele sentadinho, faz um combinado com ele, né? Vamos lá, filho, depois disso nós vamos brincar lá fora, vamos fazer tal coisa, faz um combinado com ele e faz aquele momento de estimulação ali. Coloca isopor, né? Aqueles bolinhos de isopor, sei que tudo isso faz sujeira, né? Mas tudo bem. Alimentos como macarrão, pó de café, areia, terra, todos os grãos, tá? Todos os grãos que você tiver, pipoca, milho, arroz, feijão. Olha, é até legal vocês colocarem ele dentro de uma piscininha inflável, pequena, assim, tipo uma banheira. Deixa a criança brincar lá, peladinha, só de cuequinha ali com essas texturas e brincar. É maravilhoso. Textura úmida. Todos os tipos de massinha de EVA, massinha de farinha de trigo que a gente faz em casa, massinha de isopor, que tem aquelas massinhas que tem as bolinhas, massinha de areia, slime, objetos de manipulação, né? Aquelas bolinhas de apertar que eu mostrei no slide lá no começo. Então, isso é textura úmida. Ela tem uma sensação úmida, mas não fica grudada, tá? É aquela que meio que pega e solta. Aí você trabalha com textura molhada. Aqui você respeita o que a criança gosta, mas você também nada te impede de fazer, de repente, trazer um dia um pouco de cada para o seu filho também, tá? Textura molhada são aquelas coisas que vão ficar, a tinta, né, a cola, o hidratante, são coisas que mesmo que secar, vai ficar lá no corpo da criança. Espuma de barbear, né? São as coisas que ficam grudadas. Então é interessante a gente fazer. Um dia você traz seca, outro dia úmida, outro dia molhada. E o que que é textura vibratória? Massageador. Colocar ela ali, sentar ali na frente do lado da máquina de lavar e sentir, né, a vibração da máquina de lavar, por exemplo, isso é legal também. E quando a busca tátil é na boca, a gente vai oferecer mordedores, tá? Que é muito bom, tanto para essa busca ali da boca, da região da boca, mas a tátil também, tá? No caso que é tátil e gustativo, os mordedores servem para os dois. E oferecer alimentos diferentes, crocantes, coisas que ela pode mastigar, certo? Então, tudo isso daqui é acomodação que você pode estar promovendo ao longo do tempo. Lembra que não é só nas mãos, tá, gente? A gente tem essa questão de querer fazer tudo na mãozinha. Não, a criança começa pela mão, mas depois você coloca ela numa piscininha e deixa ela ter contato no corpo inteiro. Vai funcionar muito bem. Vamos indo aqui. Ai, tá tarde, né, gente? Vou tentar correr agora. Tá terminando já também. Agora a gente vai para o tato profundo que eu falei, né? O tato profundo é a associação da propriocepção que a gente vai ver na outra aula com o sistema tátil. É os dois juntos, tá? Porque essa criança que tem a busca de tato profundo, ela não tem uma sensação, uma discriminação tátil muito boa. Então, ela vai precisar de muito volume, de muita pressão. Tá? Então, é a criança que busca um toque mais apertado, ela busca uma estimulação muscular que vai além da superfície. Então, ela gosta que aperta mesmo. É um toque que faz uma contração muscular maior. Então, como que são essas crianças? Você pode ver se de repente o teu filho tem isso daqui, tá? Essas características. Crianças que gostam de ficar aninhadas entre uma almofada, travesseiro, ela fica ali no meinho, sabe? Assim, meio que sentindo o apertadinho. Criança que adora brincar com movimentos mais fortes, de brincar, de pular, de escalar, né? São os nossos buscadores de movimento aí, que tem muita criança que é assim. Criança que gosta de ficar apertadinha, abraçada junto com você, tá? Que ela sempre quer ficar perto de alguém. Criança que apresenta comportamento autolesivo, tanto de bater a cabeça, outras coisas assim que ela sente, mas ela tem que sentir as coisas e ela começa a bater. Acontece muito isso aqui também. É uma sensação boa. Bater o queixo também, tá? Criança que gosta de ficar passando a mão nas superfícies e apertando esses lugares. Criança que fica beliscando, apertando demais.
Gente, a criança que belisca muito, muito, muito na escola, não é só aquela fase, pode ser que ela esteja procurando uma sensação de tato profundo, tá? Criança que adora um cobertor pesado, gosta de esconder debaixo da cama, sabe esses lugarzinhos assim que você fica assim sufocado de sentar, mas essa criança ela tá feliz da vida ali naquele lugar, porque ali ela tá tentando, tem uma pressão de cima, de todo lado, ela tá apertada ali. Então ela gosta. Então é uma criança que gosta também de ficar muito no colo, ou muito no colo, ou muito se encostando nas pessoas. É bem parecido com a outra coisa que eu coloquei ali, outro exemplo. Acomodações para esse tipo de criança que tem o tato profundo. Cantinho sensorial, né? Que a gente sempre fala. E eu aprendi isso com a Amanda, ela sempre explicou isso, que o cantinho sensorial a gente é muito bom a gente ter em casa, independente do perfil sensorial da criança. É um lugar que você tem na sua casa, não pode ser um lugar isolado, que você coloca um colchão no chão, travesseiros, cobertas, almofadas pesadas, onde a criança rola, ela se cobre, ela tem, você pode brincar com ela ali, fazer cambalhota, né? Plantar bananeira, pegar e enrolar a criança como se fosse um charutinho na coberta. Essas brincadeiras são muito boas. Neste caso, o cantinho sensorial para isso, tá? Não é sempre o cantinho sensorial. Se for uma criança hipersensível, você não vai fazer isso com ela. Mas o cantinho sensorial, aqui eu dei um exemplo do que a gente fazer no cantinho. Mas o cantinho sensorial na outra nossa aula eu expliquei como que a gente organiza, né? E colete ponderado é muito bom também, que eu mostrei no slide. Cobertor ponderado, manipular objetos mais pesados, pezinho da porta, sabe esses pezinhos de porta de areia? Dá para a criança brincar, enche garrafa de água, pede para ela te ajudar a levar sacola. Ela precisa desse contato, ela precisa esticar essas articulações, tá? Ela precisa disso, escalar. Leva no parquinho bastante para ela extravasar tudo isso. Isso vai ajudar muito. Então, assim, a criança que segura, né, mais firme e gosta de abraço também é uma criança que, aliás, a gente precisa oferecer, né, o abraço de urso, essa pressão, que vai ser uma acomodação sensorial importante para ela, tá? E a dieta sensorial, nos casos que está muito difícil, que está prejudicando, a gente tem que ter a ajuda de um terapeuta ocupacional para ajudar a gente nesse momento. E quando a criança rejeita, isso aqui é bem rapidinho, ó. O toque para essa criança que tem aí a hipersensibilidade tátil é uma criança que fica desconfortável. Então, essa é aquela que não gosta de ser tocada, né? É ela que tem aquela sensação de espetar às vezes. Ela sente dor mesmo, gente. Quando a gente pensa em hipersensibilidade, a gente tem que pensar a dor é como se estivesse espetando o ouvido, o olho, a boca, a pele da criança. É muito forte. A gente tem que respeitar. Por isso que eu falo que a hipersensibilidade ela é mais difícil da gente tratar. Não gosta de ter nada nas mãos, nos pés. São crianças que é uma luta para colocar calçado e tudo mais. Dificuldades em escovar, lavar cabelo, né? Aqui em casa até hoje é assim, é sempre no choro. é, Pentear cabelo mesmo com pente. Eu nunca passei um pente na cabeça do Rafa. Eu já tentei passar, acho que quando era menorzinho. Nunca. Eu lá, quando eu vou lavar, eu passo os dedos e passo bastante creme e vou fazendo assim até hoje, tá? Até hoje. Se eu não consegui melhorar essa questão da sensibilidade. E cortar também, ele já aceita, tal, mas acho que é tudo muito sensível. Acho que aqui é a única questão que eu tenho de hipersensibilidade mais forte assim com o Rafa. A criança pode achar muitas texturas de alimentos desconfortáveis, então às vezes ela não come por conta da textura do alimento, né? Ela tolera apenas certos tipos de roupas, de texturas também. Então ela usa ela fica naquele certo tecido lá que ela fica bem e ela quer ficar com aquele lá. As acomodações, gente, para esse tipo de criança, deixa eu arrumar aqui. Aí, tá fugindo meu mapa aqui. As acomodações são o seguinte: avisar quando você estiver prestes a tocar a criança. Então, ó, aí é um exemplo para a escola, nesse início de ano que vai vir o ano que vem. Se a sua criança tem essa questão, já avisa com antecedência a professora, os coleguinhas. Isso tem que ser uma recomendação. Porque lembra que ela sente um espetar, ela evita, ela chora, ela não vai querer ficar na sala de aula. Se fica todos os amiguinhos em cima e tal. Então, a gente tem que avisar, olha, eu vou te tocar, eu tô indo, tem que ficar.
aproxima de frente, né? Lembrando que o abraço para uma criança dessa pode ser mais doloroso do que reconfortante. Então, são crianças que abraçar é uma coisa. Lembra da criança que tem busca? Não é, ela quer. Essa criança já não. Então, a gente pode também, como acomodação, mudar a textura dos alimentos, fazer alimentos mais pastosos. Introduzir lentamente texturas ao redor da boca, deixar ela se sujar de pouquinho, porque para ela sentir mesmo a temperatura das coisas. Só que tudo isso aqui, gente, a gente precisa tratar. Lembra? Porque tudo que é hipersensível traz muita dor para a criança e o mundo é complicado. Nem sempre vai ter essas acomodações que ela precisa, né? Então a gente tem que pensar muito em como que a gente vai acomodar de verdade e fazer trazer essa criança para um mais. As coisas têm que ser mais agradáveis para ela não ter tantas experiências ruins. Porque aí fica tudo aquela questão do autismo, a criança já se isola muito, né? Então tem que remover etiquetas, permitir que use as roupas com quais ela se sinta mais confortável. E devagar. Aí você fala, nossa, mas aí ele vai ficar sempre usando a mesma camiseta. Aí que entra a parte da gente expor aos pouquinhos essa criança para ela ir tentando se acostumar com tudo isso, mas tem que ser bem devagarinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que tinham informações muito ricas. Deixe seu like e compartilhe com mais famílias.